Boa noite, alunos. Começamos aqui mais uma aula na modalidade EAD, para a disciplina de métodos quantitativos. Eu espero que essas aulas tenham sido esclarecedoras para vocês. E vocês têm um canal aberto comigo, via chat, via e-mail, WhatsApp, telefone. Para tirar dúvidas, fiquem à vontade para fazer isso como se nós estivéssemos no contato direto de sala de aula. Hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma abordagem sobre intervalo de confiança, tanto para a média quanto para proporções. Eu vou introduzir esse conteúdo novo para vocês. Vocês têm a opção de rever o vídeo quantas vezes quiserem. Se mantiverem dúvidas, podem fazer contato comigo como e quando quiserem. Bem, intervalos de confiança. Eu vou ler para vocês esse texto aqui porque ele é bastante interessante e importante para o nosso contexto. Intervalo de confiança é uma estimativa de um intervalo utilizado na estatística que contém um parâmetro populacional. Este parâmetro de população desconhecido é encontrado através de um modelo de amostra calculado a partir dos dados recolhidos. Bem, nós falamos já na aula passada em especial, mas em outros momentos também, que a estatística trabalha com um procedimento chamado de amostragem, que é a coleta de N elementos, uma fração de elementos de um conjunto maior, chamado de população, e essa parcela é um conjunto menor, subconjunto do maior, que nós chamamos de amostra. Este processo é a amostragem. A população, aqui representada por N, é sempre maior do que a amostra representada por Nzinho. Um exemplo, a média de uma amostra recolhida, x barra, pode ou não coincidir com a verdadeira média populacional. Média populacional representada pelo símbolo grego μ. Para isso é possível considerar o intervalo de médias amostrais onde esta média populacional possa estar contida. Quanto maior esse intervalo, maior a probabilidade disso ocorrer. Como estamos falando de estimativas, elas podem ser pontuais e podem ser intervalares. Estimativa pontual é aquela que eu afirmo que determinado parâmetro amostral é um número específico. O parâmetro amostral posso citar aqui, por exemplo, desvio padrão, média, proporção, variância. Isso são parâmetros. Moda, mediana, medidas. E a amostragem intervalar é aquela que eu trabalho com intervalos de valores. Ele pode variar de um valor a outro valor, de A a B, num certo intervalo de valores. Quando nós trabalhamos com intervalo de valores, é claro que estamos falando de intervalos onde eu confio que o parâmetro da população possa estar contido. É claro que isso pode e será calculado, né? Isso não é apenas uma especulação, é uma afirmação estatisticamente calculável. Como que uma amostra de uma quantidade bem menor do que a população pode conter dados dessa população? Contém, porque nós estamos trabalhando aqui com valores, né, em intervalos de confiança. Lembrando que uma população pode ter N amostras, e essas N amostras podem variar entre si os resultados, né? Portanto, a gente trabalha sempre com intervalos de confiança. Vamos relembrar desta curva que nós estudamos quando estudamos distribuição normal de probabilidades. O intervalo de confiança é expresso em percentagem ou porcentagem, denominado por nível de confiança, sendo 90, 95, 99% os mais indicados. Nada impede que sejam outros valores também.
Na imagem abaixo, por exemplo, temos um intervalo de confiança de 90% entre seus limites superiores e inferiores. Esta é uma típica curva normal. Lembrando que a curva normal tem, além desse formato, ela é dividida ao meio, ela possui simetria bilateral. O que é isso? Os dois lados, a partir da média, são iguais. Ela é assintótica, quer dizer, essa linha, apesar de se aproximar muito, infinitamente próxima, ela não ultrapassa e nem toca o eixo das abscissas, né? O eixo horizontal. Aqui eu tenho uma área branca, com duas áreas iguais a cada lado da média, cada lado de zero, zero é o ponto central, limitados por menos A e A, ou mais A. Menos A e A são os limites, limite superior e limite inferior. O nosso intervalo de confiança aqui é de 90%. Equivale que a reta toda tem 100%. E se eu estou trabalhando com intervalo de confiança de 90%, isso significa que há 10% que não estão no meu intervalo de confiança. Como esses valores são bilaterais, eu divido esses 10% restantes por 2 e 5% corresponderá a cada lado. Então, eu terei 5% aqui na cauda superior e 5% na cauda inferior. Ok? O intervalo de confiança é um dos conceitos mais importantes dentro da inferência ou da análise estatística. Não há necessidade de desenhar a curva normal em todos os exercícios, mas a fixação da imagem dela é bastante importante para a resolução dos exercícios. Recomendo que visualizem bem e fixem bem essa imagem. Observem também que se eu tivesse um intervalo de confiança maior aqui, esses valores seriam deslocados, né, para as extremidades. Então, quanto maior o intervalo de confiança, né, maior a possibilidade de eu encontrar o parâmetro desejado. Existe uma probabilidade de 95% de que, no futuro, o verdadeiro valor do parâmetro da população, por exemplo, média, poderia ser outro parâmetro, caia no intervalo entre o limite inferior e o limite superior. Estou me referindo àquele exemplo do slide anterior. Assim, interpreta-se o intervalo de confiança da seguinte maneira: é 95% confiante de que o intervalo entre x, limite inferior, e y, limite superior, contém ou contenha o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Lembrando que a amostra serve para você estimar dados populacionais. Neste exemplo dado, você está trabalhando, aqui seria 90%, né? Mas nesse enunciado aqui seria de 95%. Para os 90%, eu diria a mesma coisa aqui. É 90% confiante que o intervalo entre x e y, entre a e menos a, contenha o verdadeiro parâmetro populacional. Lembrando que por parâmetro eu posso ter média, proporção, variância, ok? Desvio padrão, são medidas, são valores. Muito bem, pessoal. Quais são as etapas para o cálculo do intervalo de confiança? Que não é coisa complicada, tá bem? Não é difícil. Algumas fórmulas, mas não é difícil, nós vamos tentar facilitar ainda mais para vocês. O intervalo é calculado usando as seguintes etapas. Primeiro, reúne os dados da amostra, processo de amostragem, coletagem. Cálculo da média da amostra, isso quando eu não conheço a média na população. Determine o valor do desvio padrão populacional, se é conhecido ou desconhecido. Às vezes se conhece o desvio padrão na população, às vezes não se conhece. Quando não se conhece, utiliza-se o valor amostral. Se um desvio padrão populacional for conhecido, pode-se usar um ponto Z para nível de confiança correspondente. Esta é aquela curva normal padrão que nós estamos habituados a trabalhar, que você já tem.
Se o desvio padrão populacional for desconhecido, podemos usar uma estatística D, ou chamada também de student, para o nível de confiança correspondente. Sobre essa estatística T, requer uma tabela T específica que nós vamos ver mais adiante. Assim, encontram-se os limites inferior e superior do intervalo de confiança usando as seguintes fórmulas. Vamos às fórmulas, famosas fórmulas. Bom, primeiro caso, intervalo de confiança para a média. Na letra A, quando o desvio padrão da população for conhecido. Então, o meu limite inferior será calculado pela média amostral, menos Z, que é o valor encontrado na tabela da curva normal, vezes sigma no numerador, sigma é desvio padrão populacional, dividido pela raiz quadrada de n. N é a quantidade de elementos da minha amostra. Para o limite inferior, a fórmula é, obviamente, a mesma, porém eu substituo aqui o sinal de subtração pelo de adição. Então, seria a média amostral mais Z vezes sigma dividido pela raiz quadrada de n. Na letra B, quando o desvio padrão da população é desconhecida, a fórmula não muda muito. Neste caso aqui, eu não conheço o desvio padrão da população, então não posso usar o sigma, porque sigma é desvio padrão populacional. Eu uso S, essa é uma mudança perceptível aqui. Outra mudança perceptível é que, ao invés de Z, eu utilizo T. T é um valor que é tabulado e é encontrado numa tabela que vocês terão, inclusive, anexados aí ao material de aula de hoje, e nós falaremos um pouquinho sobre ela no slide seguinte. Mas como se calcula o desvio padrão, o limite superior e inferior quando o desvio padrão é desconhecido? Média amostral menos T vezes S, desvio padrão amostral, sobre raiz quadrada de n número de elementos da amostra. Limite superior, média amostral mais T vezes desvio padrão amostral, S, dividido por raiz quadrada de n. Esta é a tabela T. Um pouco diferente da tabela da curva normal, mas também não é complicada. A tabela T ela tem um elemento novo que é chamado grau de liberdade, GL. O grau de liberdade é calculado sempre como n menos 1. Portanto, se n vale 3, o grau de liberdade valerá 3 menos 1, 2. Se n vale 15, eu vou procurar aqui no grau de liberdade, 15 menos 1, 14. Ok? O grau de liberdade é sempre n menos 1. Aqui, área na cauda superior. Como a tabela é bilateral, isso vale tanto para a cauda superior quanto para a cauda inferior, para qualquer um dos lados da curva normal. Portanto, se eu tenho, por exemplo, um grau de liberdade de 10, eu cheguei a 10 como? 11 menos 1, n menos 1. E eu tenho o grau de liberdade, o percentual de 0,01, eu venho aqui em 10, 0,01 e encontro 2,764. Ok? Não é complicado. A gente vai praticar, a gente vai entender com facilidade. Vamos ver. Exemplo. Se uma amostra aleatória com n igual a 45 tem uma média amostral de 51,3 e um desvio padrão, deixa eu acertar isso aqui,
e um desvio padrão populacional de 2, olha, sigma igual a 2, porque o desvio padrão é populacional. Construa um intervalo com 95% de confiança para a média populacional. Média populacional, sigma. Vamos aos dados. Número de elementos da amostra, 45. Está aqui. Média amostral. A média amostral está dita aqui, média amostral, 51,3. Desvio padrão da população, 2, está aqui. Olha, esse é o caso que eu conheço, desvio padrão da população. Então é sigma. O intervalo de confiança que eu quero trabalhar é de 95%. 95% está aqui. Lembrem-se que nós já falamos das aulas anteriores, inclusive na correção do exercício da última aula. Na tabela normal, eu divido 0,95 por 2, 0, 4, 7, 5, 0. Olho lá no corpo da tabela e o valor que eu encontrar relativo a este valor, olhando na coluna sob N e na linha ao lado de N, eu vou encontrar 1,96. Já falamos disso na aula passada. Como é uma situação em que eu conheço o desvio padrão da população, eu vou resolver da seguinte maneira. A fórmula vai ser para o limite superior. Média amostral mais E vezes sigma sobre raiz quadrada de N. 51,3 mais 1,96 vezes 2 dividido por raiz quadrada de 45. Estes dados todos saíram aqui do enunciado, deste banco de dados que nós temos aqui. Na calculadora, eu sugiro que vocês façam 51,3 mais 1,96 vezes 2 dividido raiz quadrada 45 igual. Usem essa expressão, vocês vão chegar a 51,9. E o limite inferior, a fórmula é a mesma, com a diferença que aqui, ao invés de mais, eu tenho menos. Então, eu tenho 51,3, que é a média amostral, menos 1,96 vezes 2, dividido pela raiz quadrada de 45, igual a 50,7. O que isto significa? A conclusão é a seguinte: é 95% confiante, ou eu tenho 95% de confiança, que a verdadeira média populacional esteja entre 50,7, que é o limite inferior, e 51,9, que é o limite superior. Ou seja, a média populacional está entre 50,7 e 51,9. Ou seja, ainda, a média populacional é maior do que 50,7 e menor do que 51,9. Bem, vamos a um segundo exemplo. Uma marca particular de margarina Daesh foi analisada para determinar o nível em percentagem de ácidos graxos insaturados. Uma amostra de 6 pacotes resultou nos seguintes dados: 16,8, 17,2, 17,4, 16,9, 16,5 e 17,1. Encontrando-se um desvio padrão amostral igual a 0,319 e uma média amostral de 16,98. Encontre o intervalo de confiança de 99% para a população. Vamos extrair deste enunciado os dados. Observe o seguinte: N igual a 6. Mas observe aqui o seguinte: no enunciado não há nenhuma informação sobre desvio padrão da população. Então, não é desconhecido. Há um desvio padrão amostral, que é de 0,319. Portanto, o desvio padrão da população não é conhecido, ele é desconhecido. Ok? Bom, se ele é desconhecido, eu não vou usar o sigma, eu vou usar o S. O desvio padrão é 0,319. A média é de 16,98. Eu poderia chegar a esses mesmos resultados calculando média e desvio padrão
através desses dados aqui, coisa que nós já aprendemos no semestre anterior. Mas aqui foi dado. Se o desvio padrão não é conhecido, eu preciso utilizar a tabela T. Se eu preciso utilizar a tabela T, eu preciso ter o grau de liberdade. E o grau de liberdade vai ser calculado sempre como n menos 1. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 1, 5. Ok? Vou trabalhar com 5 como grau de liberdade. O intervalo de confiança é de 99%. 0,99 dividido por 2 igual a 0,4950. Vamos chegar a esse T daqui a pouquinho, tá bem? O grau de liberdade é 1 menos 0,99. Significa o seguinte, eu estou lidando com 99% de confiança, mas a tabela toda tem 100%. 100% menos 99% sobra 1%. Em termos decimais, 1 menos 0,99 igual a 0,01. Como a tabela ela é bilateral, ou seja, os lados são iguais, né? Os lados são iguais. Deixa eu localizar novamente aqui o exercício. Ok. Bem, eu tenho que o 0,01 ele é o que sobra do 0,99, de 99%. 1% é o que sobra de 99% para chegar a 100. Como eu tenho que distribuí-lo dos dois lados, eu divido por 2. Então, cada um dos lados, a partir da média, vai ser igual a 0,005. Memorizem bem isso, 0,005. Tem duas informações importantes aqui, 0,005 e 5. Deixa eu ver na curva normal, na curva T. Olha, vem aqui, 5. 5 está aqui. E 0,005. 0,005 está aqui. Deixa eu fazer a interseção desses valores aqui. 5 e 0,05 dá 3,032. 3,032. Vamos voltar ao exercício. Olha. Deixa eu voltar aqui. 4,032. Olha aqui. T igual a 4,032. Este valor surgiu a partir dessas informações aqui que nós já aprendemos como identificar. Uma vez identificado T, e eu estou utilizando o T porque eu não conheço o desvio padrão da população. Estou lidando com o desvio padrão amostral. Feito isso, eu calculo utilizando essa fórmula, que é muito semelhante à anterior. Média amostral 16,98 mais 4,32, que é o valor de T, está aqui, vezes 0,319, que é o desvio padrão amostral, dividido pela raiz quadrada de n, que é o número de elementos da minha amostra. Não utilizo 5, utilizo o n de fato. Isso igual a 17,5. Para o limite inferior, a fórmula é a mesma, mas aqui é um sinal negativo. Então, eu tenho 16,98 menos 4,032 vezes 0,319 dividido pela raiz quadrada de 6, 16,5. A conclusão que eu chego é que é de 99% de confiança ou é com 99% confiante que a verdadeira média populacional esteja entre 16,5 e 17,5. Ou seja, a média populacional é maior do que 16,5 e menor que 17,5. Espero que tenha ficado entendido como chegamos ao valor de T, neste caso. Não há
Não há muita complicação. Se tiverem dificuldade, revejam essa exposição e fiquem à vontade para me questionar. Bem, intervalos de confiança para proporções. Bem, podemos utilizar também Z e T. Para amostras iguais ou maiores do que 30, utilizamos a tabela Z. Para amostras menores do que 30, utilizamos a tabela T. Quando a quantidade de elementos é menor do que 30, a gente utiliza a tabela T para normalizar os resultados. A fórmula para o cálculo do limite superior e do limite inferior são essas aqui. P é a proporção de sucessos, estão lembrados disso, mais Z vezes raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N. Lembrando que 1 menos P é aquilo que nós chamávamos de Q, é o complemento de P. Para o limite inferior, a fórmula é a mesma e eu subtraio ao invés de adicionar, eu uso o sinal de menos. Mas a fórmula é a mesma. Para amostras menores do que 30, ao invés de utilizar a tabela Z, eu utilizo a tabela T de student. P mais T vezes raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N. E para o limite inferior, P menos T vezes raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N. Penso que fica mais simples quando a gente trabalha com exemplos. Vamos ver aqui os exemplos então. Olha o primeiro caso. Um ensaio clínico foi realizado para determinar a preferência entre dois analgésicos A e B, contra dor de cabeça. 100 pacientes que sofrem de dor de cabeça crônica receberam em 2 tempos diferentes o analgésico A e o analgésico B. A ordem na qual os pacientes receberam os analgésicos foi determinada ao acaso. Os pacientes desconheciam esta ordem. Ao final do estudo, foi perguntado a cada paciente qual analgésico lhe proporcionou maior alívio, o primeiro ou o segundo. Dos 100 pacientes, 45 preferiram A. Baseados nestas informações, com 95% de confiança, podemos dizer qual a proporção de preferência pelo analgésico A? Vamos aos dados. Primeiro, N maior do que 30, N igual a 100. A informação está aqui, 100 pacientes. Onde que eu encontro 100 pacientes? Aqui. 100 pacientes. Tá bem? Então, N igual a 100. O que nós queremos saber é a proporção de pacientes que preferem analgésico A. Proporção de A foi de 45 em 100. Então, 45 dividido por 100, 0,45. 1 menos P é 1 menos 0,45 igual a 0,55. E o intervalo de confiança é 95%. 0,95 dividido por 2, 0,4750. A gente olha na tabela Z novamente, esse valor no corpo da tabela a gente encontra 1,96. Vamos usar a tabela Z por quê? Porque N é maior do que 30. Bem, para cálculo do limite superior, vamos utilizar a fórmula P mais Z vezes raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N. 0,45 mais 1,96 vezes a raiz quadrada de 0,45 vezes 0,55 sobre 100, igual a 0,55. Esses valores foram substituições dos dados daqui. No limite inferior, vamos ter 0,45 menos 1,96 vezes 0,45 vezes 0,50 sobre 100, 0,35. Qual a conclusão que chegamos? É 95% confiante que a verdadeira proporção populacional esteja entre 0,35 e 0,45. Ou Rho, que significa proporção populacional, é maior do que 35% e menor do que 55%. Eu só multipliquei por 100 esses valores aqui. Um outro exemplo.
Em uma pesquisa entre 26 empregados, 10 declararam que pretendem votar no candidato da chapa A. Construiu um intervalo de confiança com 95% de confiança para as intenções de voto para voto para este candidato, ou melhor, esta chapa, né? Bem, os dados aqui são os seguintes: n igual a 26. Se n é igual a 26, é portanto menor do que 30. Se é menor do que 30, vamos usar a tabela T. Então, vamos usar calcular o grau de liberdade. N menos 1, 26 menos 1 igual a 25. A proporção de A é 10 dividido por 14. 10 são a quantidade dos que se declararam voto na chapa A. Né? 10 dividido por... Na verdade, 10 dividido por 26. 10 dividido por 26. 0,71. Aí eu teria que refazer esse cálculo aqui novamente. Bom, vamos pôr o 14 aqui, porque estou sem calculadora aqui. Então, a gente vai ter que rever todo este cálculo aqui. Mas imagine, 10 dividido por 14, 0,71. O complemento dele será 0,71 dividido por 1 menos 0,71 igual a 0,29. O intervalo de confiança é igual a 95%, 0,95 dividido por 2, 0,4750. Bem, T igual a 2,060. Muito bem, se eu tenho T igual a 2,060 e N igual a 26, N igual a 26, vou considerar 26 aqui, porque eu estou sem calculadora aqui, agora eu não teria que fazer o cálculo novamente todo aqui. Como eu acho isso na tabela T? Bom, 26 vai me dar um intervalo de um grau de liberdade de 25. E os graus de liberdade aqui eu teria 1 menos 0,95, o que sobra é 5%, dividido por 2, 0,025. Lembra que a curva toda é 100%, eu tenho 95%, o que sobra é 5%, dividido por 2, 2,5% para cada lado. Então, vamos na tabela aqui, procurar 25 aqui, e 0,025. 25 e 0,025. Eu encontro 2,060. 25 e 2,025. Eu encontro 2,060. Voltando ao enunciado, T, portanto, equivale a 2,060. Para a resolução desse exercício, depois eu vou conferir esses percentuais aqui, mas a análise é a mesma, entendeu? Para o limite superior, eu teria então a proporção, neste caso 0,71, mais o valor de t 2,06, vezes a raiz quadrada de 0,71, vezes 0,29, que é o complemento dele, dividido por 26, que é o valor de n, 0,89. E o limite inferior, p menos t, raiz quadrada de p vezes 1 menos p sobre n, 0,71 menos 2,06, vezes raiz quadrada de 0,71 vezes 0,29 sobre 26 igual a 0,51. A conclusão é que é 95% confiante que a verdadeira proporção populacional esteja entre 0,53 e 0,89. Ou seja, a proporção populacional
é maior que 53% e menor que 89%. Bem, pessoal, vimos aqui então o intervalo de confiança para média e proporções. Eu estou sem calculadora agora para conferir esses percentuais aqui. Na verdade, aqui, ao invés de 14, teria que ser 26. Mas vou refazer e na próxima aula a gente já começa fazendo aqui a abordagem sobre este conteúdo, sobre este exemplo. De qualquer forma, a solução dele obedece esse parâmetro aqui rigorosamente, os dados aqui estão substituídos de forma adequada e a utilização da tabela T é como foi explicada. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Nós ficamos por aqui hoje com esse slide, não há exercício. Na aula de amanhã, nós iremos fazer um pequeno áudio explicando este exercício para vocês aqui, tirando essa dúvida, e passarei para vocês uma atividade para fazer. Vocês poderão fazer durante o período de aula, me entregar amanhã mesmo ou no período que eu estipular. Bem, foi um prazer enorme estar com vocês. Desculpa essa confusão final aqui, mas a lógica da resolução é absolutamente esta. Um abraço a todos e uma boa noite.